Olá, pessoal! Vamos fazer alguns exercícios da lista, conforme eu combinei com vocês que faria esse vídeo, da lista de porcentagem e função. Vamos lá? São alguns exercícios que ficaram para fazer, não deu tempo pra gente fazer em sala, então eu tô fazendo aqui com vocês, tá bom? Vamos começar pelo 23, me pediram para fazer também. A questão 23 da lista de porcentagem e funções pede o seguinte: ele quer saber qual das equações ali abaixo passa pelo ponto 2 e 9, né? Passa pelo ponto 2 e 9 a reta de equação. Então, a gente tem possibilidades ali de equações de primeiro grau, são retas, e qual delas tem aquele ponto que faz parte o ponto dentro dessa equação. Neste caso aqui, a gente não vai ter como achar a equação da reta com um ponto só. Lembram que a gente viu na sala? Com um ponto só a gente não consegue achar a equação da reta. A gente precisa de no mínimo 2 pontos, lembram? Então, nesse exercício aqui, esse um ponto, ele não vai a gente não vai conseguir responder qual é a função a partir deste ponto. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa questão? A gente vai ter que aplicar esse ponto em cada uma das alternativas para ver qual alternativa é a correta. Ou seja, a gente vai aplicar o ponto 2 e 9. Quando tem o ponto 2 e 9, o primeiro é o x e o segundo é o y, então o x é 2 e o y é 9, certo? Esse ponto tem que estar dentro da função. Tem que ser um ponto da função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o x igual a 2 em todas as funções e ver se o y dá 9. É isso. Vamos começar. A letra A. A letra A, a função é y igual a 2x mais 1. Se a gente aplicar o x igual a 2, fazendo a conta ali, 2 vezes 2 mais 1 dá y igual a 5. Que não é o ponto que a gente tem, né? Que o ponto que a gente tem é o 2 e 9, então esse ponto 2 e 9 não é ponto dessa primeira equação, a primeira função. Segundo, a segunda função é y igual a 2x menos 1. A gente aplicando o x igual a 2, vai dar o y igual a 3. Também não é o ponto, nosso ponto não é desta função. Na próxima função, que é y igual a menos 2x menos 1, quando a gente aplica, dá menos 4, ali menos 1, menos 5. Também não é o nosso ponto. Na letra D, que a função é y igual a 2x mais 5, quando a gente aplica x igual a 2, vai dar y igual a 9. Ou seja, o ponto 2 e 9 está dentro da nossa função ali de primeiro grau. Então, essa alternativa, tanto que a próxima também não vai dar, Ok? Então, voltando ali, qual ponto passa pelo ponto a reta de equação? É a reta D, beleza? Y igual a 2x mais 5. Fechou. Questão 25. A questão 25, ela dá o gráfico, né? De acordo com o gráfico da função abaixo, podemos afirmar que a letra A é uma função crescente, é constante, é decrescente, não é função do segundo grau. Vamos ver algumas coisas que dá pra gente já excluir? De acordo com o gráfico ali. Vamos ver a letra E. A letra E, ele fala que é função do segundo grau. E a gente viu em sala, isso que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Então, não é esse caso que a gente tem, certo? Não é uma função de segundo grau. Não é uma função de segundo grau, não é uma parábola. É uma função de primeiro grau, no nosso caso aqui, que é uma reta, né? A letra D fala que não é função, falso também, porque é função, inclusive o exercício está falando de acordo com o gráfico da função abaixo, né? E os próximos está falando se é função crescente ou decrescente e constante. Constante não é, porque uma função constante é uma função que a reta, ela fica na horizontal, exatamente, é reta, né? Ela fica paralela ao eixo X ali. Então, a gente ficou com a questão que ela é crescente ou ela é decrescente, uma das duas. Então, a gente vai ter que lembrar o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Vamos lembrar?
Ó, o que é uma função crescente? Eu peguei um exemplo aqui de uma função de primeiro grau, né, que a gente tá vendo reta. É uma função de primeiro grau, y igual a x mais 1, ou f de x igual a x mais 1. A gente vai ver se ela é crescente ou decrescente, tá? Só esse exemplo. Pra gente ver se ela é crescente ou decrescente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar qualquer dois valores do domínio aí. Quem que é o domínio dessa função aqui? Quais são os valores que a gente pode colocar no lugar do x? Todos, né? Tem algum que não pode, que a gente não consegue somar com o número 1? Não, a gente pode botar qualquer valor ali, fração, raiz, o que for. Então, nosso domínio aqui são todos os números que a gente vai chamar de reais. Então, vocês podem escolher, para a gente descobrir se ela é crescente ou não, vocês podem escolher quaisquer dois x's, né? Tá bom? Qualquer dois. Por quê? Eu escolhi aqui, por exemplo, 1 e 3. Por exemplo, né? Podia ser qualquer um. Mas claro, um vai ser maior que o outro. Beleza? Por quê? O que é uma função crescente? Uma função crescente é o seguinte: à medida que eu aumento x, eu vou aumentando os valores e aplico na função, os valores de y correspondentes também vão aumentando. Isso é uma função crescente. Ou seja, se eu aplicar x igual a 1, o y vai dar um valor, e quando eu aplicar x igual a 3, o y tem que dar um valor maior do que o x quando eu apliquei x igual a 1. É isso que é uma função crescente. E para a gente saber isso numa função de primeiro grau, a gente vai botar simplesmente comparar dois valores, tá? Eu peguei o 1 e o 3, ó. Quando eu apliquei o 1, tá vendo ali, ó, f de 1, fica 1 mais 1 deu 2. Então, quando eu botei x igual a 1, y deu 2. E quando eu botei 3, o y deu 4. Ou seja, à medida que eu aumentei o x, aumentou o y também. Então, essa é uma função crescente. Vamos ver como é que ela fica no gráfico? Ó, tá ali, ó, o ponto 1 e 2, estão vendo? 1 para x, o resultado deu 2 para y. E botando 3 para x, o resultado deu 4 para y. Até tracei a reta, mostrar para vocês ali, ó. Estão vendo ali, ó, que o y aumentou? À medida que eu aumentei o x, ó. Quando eu botei 1, deu 2. Quando eu botei 3, deu 4. Isso é uma função crescente. Agora, só para lembrar, então o que é uma decrescente? A decrescente vai acontecer o oposto. À medida que eu aumento o x, o y ele decresce. Então, a gente vai fazer o mesmo teste numa função de primeiro grau. Vamos pegar, peguei aqui outra função, beleza? Porque aquela lá é crescente, então não daria. Eu peguei um exemplo aqui dessa aqui, pra gente ver o que acontece com ela. E vou, de novo, uma função de primeiro grau, aplicar dois valores de x. Eu escolhi o 1 e o 5 aqui. Tanto faz, vocês podem pegar negativo, o que vocês quiserem. Por quê? Porque o nosso domínio, ó, os valores de x que a gente pode usar são todos os números, né? Não tem nenhum número ali que a gente coloque no lugar do x, multiplique por 0,5 e some que a gente não consiga fazer a conta. Então, vocês podem escolher. Eu escolhi o 1 e o 5. Aí, eu vou aplicar o 1 e o 5. Quando eu fiz o 1, apliquei o 1, o y deu 3 nessa conta. E quando eu apliquei o 5 no lugar do x, o y deu 1. Então, o que aconteceu? Quando eu botei 1, o y deu 3. E botei 5, o y deu 1. Diminuiu, né? Então, isso é uma característica de uma função decrescente. No gráfico, fica como? Fica assim, ó, a reta. Ó, tá ali o ponto 1 e 3. E o ponto 5 para x e 1 para y, ó. Estão vendo a reta? Estão vendo a diferença de uma reta para outra? Uma reta, ela fica para cima, ó, a crescente. E a decrescente, ela vai ficar para baixo. Viram a diferença? Como é que a gente faria, então, sempre para ver se é crescente ou decrescente do segundo grau, uma função de primeiro grau? É isso, aplica dois valores e vê o que acontece, né? Se o y aumenta ou diminui. Mas existe também como se fosse algo ali na função, na lei da função, né? Que também vai poder nos informar isso já, sem a gente precisar fazer esse teste. Que é aquele valor ali que está destacado em vermelho, ó. Aquele valor ali é o coeficiente angular, né? Que a gente já viu na sala, é o nome dele. E que se esse valor ele for negativo, a função sempre vai ser decrescente. Vai acontecer esse caso onde eu aplico 2x e o y vai diminuir. Eu aplico 2x um maior que o outro e o y ele diminui.
E na crescente, ó, já na crescente, tá vendo que eu peguei um caso onde o número da frente do x é o 1 positivo, né? O 1 tá grudado com o x. Como aqui o que tá grudado com o x é o menos 0,5, beleza? A gente consegue responder olhar para uma função de primeiro grau e já dizer se ela é crescente ou decrescente sem ter que fazer esse teste. A gente já consegue dizer pela própria função em si, se a gente olhar para o sinal do número que está na frente do x. Então, vamos voltar para... isso aí é só para mostrar para vocês, tá? Para a gente aprofundar um pouquinho mais. Mas vamos voltar na questão agora. Agora, das nossas opções ali, ó, o gráfico, estão vendo que ele tá para baixo, que nem essa aqui? Então, a gente está dentro de um caso de uma função decrescente de primeiro grau. Beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão pede pra gente que esboce no plano cartesiano a representação da reta, cuja equação é y igual a x mais 2. Então, a gente tem que desenhar essa reta que nem está desenhada aqui nesse exemplo que eu dei, por exemplo, certo? Beleza. Agora, como é que a gente vai desenhar esse gráfico? Bom, primeiro, que essa função aqui é uma função, tá dizendo ali que é uma reta já, né? Representação de uma reta. Por quê? Porque é uma função de primeiro grau, que é o que a gente tem aqui, o gráfico vai dar uma reta. E aí a gente construiu esse conhecimento na sala. Bom, se a gente tem que desenhar uma reta, e a gente sabe que o gráfico, na verdade, é o quê? São pontos, certo? Que são os x e os y, as respostas. De cada x que tu aplica, o resultado que tu encontra. É isso que são os pontos, né? Que daí se transforma num desenho. Que aqui vai ser uma reta. Para a gente desenhar uma reta, a gente vai precisar, no mínimo, de 2 pontos desse gráfico para poder desenhar esse gráfico. Porque o que é esboce no plano cartesiano? É desenhar a função, certo? Então, para desenhar isso aqui, a gente vai precisar de 2 pontos só, porque o gráfico vai dar uma reta. Se fosse um outro desenho que o gráfico fosse dar, é outra história. Cada função na sua, né? Tem que fazer o desenho de acordo com cada função. Aqui é uma reta. Beleza, então assim, gente, para desenhar essa reta, assim como a gente fez aqui, ó, tá vendo que a gente pegou 2 pontos também e traçou? A gente vai precisar de qualquer 2 pontos da reta. Cada um vai escolher um nesse exercício. Sei lá, eu posso escolher x, eu vou botar 2 pontos. Então, eu vou aplicar o x igual a 2 e vou aplicar o x igual a 10. E vou achar o y de cada um que eu aplicar e eu vou ter 2 pontos, certo? Aí outra pessoa vai lá, professor, eu quero fazer o menos 5 e o menos 42. Pode fazer. São 2 pontos da reta. Essa reta, ela vai ser infinita. Por quê? Porque a gente não tem restrição no domínio. Não tem restrição em valores de x ali para botar para fazer a conta. Porque qualquer valor que eu colocar ali, eu sei somar com 2. Então, tudo bem. É liberado aqui, cada um vai escolher um. Para esse exercício aqui, eu escolhi o 0, porque eu quis, podia ser qualquer um, e o menos 2. Eu quis, simplesmente, tá? E aí, fazendo a conta para cada um deles, ó, o f de 0, né? Vou achar o y pro x igual a 0. Eu aplico ali o 0, fica 0 mais 2 dá 2 pro y. Então, eu já tenho um ponto. Eu apliquei o 0, deu 2. E quando eu aplico o menos 2, deu 0. Pronto, tenho esses, que é o outro ponto, o outro x que eu escolhi, né? Aí, o que eu faço com esses pontos que eu busquei, que eu encontrei, né, da função? Eu vou aplicar no plano, ó. Então, ali os pontos, ó. Os pontos que eu escolhi é 0 e 2, que tá batendo ali no eixo y. E eu escolhi o menos 2, que aí deu 0, por acaso. E ali o ponto e tracei a reta, gente. É simplesmente isso. Cada um vai escolher x de diferentes. E aí, tudo bem. Só traçar a reta, mas tem que ser no mínimo 2 pontos. Senão não dá pra desenhar a reta, tá? Com um ponto só já não dá. Beleza. A 27. Dada a função y igual a x mais b, onde a e b são pontos da função, ele quer saber o coeficiente angular da função. Beleza. Aqui, ele quer que a gente faça o quê? Encontre a função, ou seja, por exemplo, a função assim, a y igual a 3x mais 2, y igual a menos 5x menos 4. Isso é a função. Aqui a gente não tem a função,
Não tem a lei, né, que a gente fala, que é a lei da função, mas a gente tem 2 pontos que são pertencem, são resultados, pertencem a esta equação, essa função. E agora, como é que a gente faz? Primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber, você vai ter que responder exatamente o que o exercício quer, nesse caso, que ele pede o coeficiente angular. E a gente tem que saber o que é coeficiente angular, vocês lembram? O que é coeficiente angular? Que a gente vai em busca do resultado. Assim, ó, em qualquer exercício que vocês tiverem aqui, ou fazendo mais pra frente, quem quiser optar por concurso público, qualquer coisa que for, vocês sempre tem que, a minha sugestão, né, claro, de acordo com o que viram no exercício, é focar no objetivo. Porque às vezes a gente vê uma questão e vai fazendo, e não sabe o que tá fazendo, porque acha que é aquilo. É focar na resposta, da resposta que a gente vai construir o conhecimento. Beleza? Aqui ele tá pedindo, determine o coeficiente angular. Opa, eu tenho que saber o que é o coeficiente angular para saber o que eu vou buscar nesse exercício. Eu posso ter uma leve noção do que eu vou ter que fazer, mas eu tenho que partir disso. Lembrar, coeficiente angular, eu coloquei esses 3 exemplos de funções aqui, ó, é o número que acompanha o x, que está na frente do x, grudado com o x. Beleza? É só isso, é só um nome. É isso. Por exemplo, na primeira função ali que eu coloquei, y igual a menos 6x menos 8, o coeficiente angular é menos 6. Só isso. Na segunda função, y igual a 9x mais 10, o coeficiente angular é o 9. Na terceira função, f de x é igual a 4,5x menos 11, o coeficiente angular é 4,5. Tá? É só isso. Então, a gente vai precisar encontrar esse número que está grudado com o x. Aí a gente pensa, opa, para eu achar esse número, eu vou ter que achar a função toda, né? Eu vou ter que escrever a função, que nem tá aqui nesses 3 exemplos. Então, esse é o meu objetivo nesse exercício. A gente vai escrever a função e vai responder depois quem é o coeficiente angular. É isso que a gente vai fazer. Beleza? Agora estamos em busca de um objetivo, escrever a função. Agora vamos, ali ó, tá até grifado, ó. Quem é o coeficiente angular. E, inclusive, a gente viu ali nos exercícios anteriores que o sinal dele, desse coeficiente angular, também nos ajuda a ver se a função é crescente ou decrescente, lembram? Quando é primeiro grau. Beleza. Vamos lá, vamos para a resolução. Vamos em busca, então, dessa função para responder quem é o coeficiente angular. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai partir do que a gente tem no exercício, que são 2 pontos dessa função. Então, no exercício anterior, a gente tinha, ó, vou ver lá, a gente tinha função e não tinha pontos, e a gente desenhou 2 pontos e desenhou a função, o gráfico lá. Aqui, a gente tem 2 pontos, mas não tem a lei da função. Então, mas, quando a gente tem 2 pontos, que no mínimo 2 a gente precisa para escrever a função, a gente vai conseguir chegar nela, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esses 2 pontos ao mesmo tempo, essas coordenadas, cada ponto tem um x e o y, a gente vai aplicar esse x e y ao mesmo tempo na função. A gente vai escrever ela de forma geral, y igual a x mais b, e o nosso objetivo, então, vai ser descobrir quem é o a, que é o nosso coeficiente angular, tá bom? Porque a gente não tem quem é a e b, a gente não tem a função. A gente vai escrever a e b para indicar um valor que a gente quer descobrir. Beleza, vamos aplicar os pontos que a gente tem. Olha só, ali o ponto A, 5 e 3, onde x é 5 e y é 3. A gente vai aplicar juntas, ao mesmo tempo, esses x e y na função, ó. O 3 vai no lugar do y, o 5 no lugar do x, porque não ficaria y igual a ax mais b? Então, vai ficar 3 é igual a 5x mais b. Beleza? A gente usou esse ponto até onde a gente pôde. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com outro ponto. No outro ponto, o x é 9 e o y é 1. A gente vai botar y é igual a ax mais b, vai ficar 11, que é o nosso y aqui, é igual a 9x mais b.
tá? Então, a gente escreve assim porque o exercício nos informou que é uma função de primeiro grau. Por isso que a gente tá escrevendo assim. Y igual a x mais b. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas equações que a gente montou, porque foi nos dado esses pontos, e a gente vai trabalhar com essas duas equações, que é o que a gente tem até agora, não tem mais o que fazer. E a gente vai fazer o quê? Opa, se a gente está no mesmo exercício, isso são pontos da mesma função, a gente consegue ver que essas duas informações, essas duas equações, né, o 3 é igual a 5a mais b e o 11 igual a 9a mais b, eles estão relacionando as mesmas letras para descobrir. Claro, a gente usou esses pontos na mesma função. Então, a gente pode substituir, isolar uma das letras em uma das funções das equações e depois colocar na outra. Vamos ver devagarinho isso. Vamos pegar aquela primeira ali que tem 3 igual a 5a mais b e vamos isolar o b. Isolando o b, é deixar o b sozinho, vamos dizer assim, vai ficar assim, b igual a 3 menos 5a, beleza? Agora, a gente vai usar a outra equação, que é a 11 igual a 9a mais b, e no lugar do b, a gente vai escrever aquilo ali que a gente escreveu anteriormente, que b igual a 3 menos 5a. Então, olha lá, substituindo na segunda equação, teremos, então, no lugar do b, ali do 11 igual a 9a mais b, a gente vai botar 3 menos 5a. E aí parece que uma mágica acontece, mano, é uma mágica, né? Mas acontece que o quê? Que a gente vai ter a conta só em função do a. Estão vendo? Porque o b que a gente escreveu em função do a, agora ficou tudo a. Ficou 11 igual a 9a mais 3 menos 5a. Agora a gente pode fazer a conta 9a menos 5a, dá 4a. Fazendo a continha ali, isolando o a, a gente encontra que o a é 2. Estão vendo? Na verdade, a gente já acabou a questão, porque a gente já achou o coeficiente angular da função. Já terminou. É só isso, nem precisa achar a função inteira nesse caso, porque a gente já achou o a primeiro. Mas, se a gente quiser continuar, como é que a gente continua? Então, a gente já descobriu o a. Daí, a gente vai voltar para aquela nossa informação que a gente viu, que b é 3 menos 5a, e vai substituir agora o a que a gente achou, que é 2. E vai descobrir que b é menos 7. É um vai e vem aqui de informações que a gente vai colocando e substituindo, mas a gente consegue, através disso, descobrir quem é a e b. Beleza? Então, a gente descobriu a e b, a é 2 e b é menos 7, a gente descobriu a função. A função é y igual a 2x menos 7. Né? Nesse caso, como não pediu a função toda, pediu o coeficiente angular, quando a gente descobre o a, já termina a questão, mas a gente pode concluir a função para ver depois se ela está certa. Olha como é que a gente vai verificar. Olha que legal isso aqui. Vou mostrar para vocês como é que vocês podem verificar se acertaram a questão. A gente terminou a questão, certo? Descobriu que o a é 2, ainda mais descobrimos que a função é y igual a 2x menos 7. Agora, a gente pode verificar se acertou a função, se é essa mesma função. Se tá certo, se é y igual a 2x menos 7 mesmo. Como é que a gente pode verificar? Aquele ponto A, que é o 5 e 3, e o ponto B, 9 e 11, ele não tem que estar na função? Tem. Aliás, foi eles que nos auxiliaram, eles que resolveram a questão pra gente, na verdade. Então, a gente pode verificar se vai dar certo. Se eu aplicar o 5 ali, que o A não é 5 e 3, o ponto A. Se eu aplicar o 5 na função que eu descobri, o y tem que dar 3. Se deu 3, ok. Se não deu 3, errei a função. Mesma coisa o B. A gente pode aplicar o 9 nessa função que a gente descobriu ali, que é y igual a 2x menos 7, e ver se o y dá 11. Se o y dá 11, acertamos a questão. Então, olha lá, ali eu botei, verificando. Se a gente aplicar o x igual a 5 nessa função, vai ficar 2 vezes 5 menos 7, 10 menos 7, que deu 3, que era o 3 que tinha que dar, certo? Porque o par do 5 é o 3. E quando a gente aplica o 9 nessa função, 2 vezes 9 menos 7, 18 menos 7, 11, que é também o 11 que tem que dar.
Tá, gente? Isso aqui é só uma verificação pra gente ver que a gente realmente acertou a função, montamos a função correta. Beleza? É isso. Vamos deixar isso mais claro ainda na próxima, que é a mesma coisa, tá? Ó, coeficiente angular é 2, no caso. E a questão 28 é a mesma coisa. Ele fala assim, ó, dada a função afim é a mesma coisa que primeiro grau, tá? Y igual a x mais b, determine a razão entre A e B através das coordenadas tal e tal. Deu 2 pontos da função, beleza. O que ele tá pedindo aqui? Vamos ler de novo. Dada a função, é uma função de primeiro grau, estão vendo ali a x mais b, e ele não deu a função, ele não deu y igual a 5x mais 2, ele não deu a função. E ele quer a razão. O que é a razão? Razão é divisão. Ele quer a divisão entre A e B. Ele quer que tu divida esses números A e B. Beleza? O que isso quer nos dizer? Qual é o nosso objetivo aqui? Descobrir A e B e depois só dividir e ver que número que vai dar. E quem é A e B? A e B é a lei da função, né? O A é o coeficiente angular e o B a gente chama de linear. Então, para a gente responder essa questão, para a gente fazer essa divisão, que ele quer que a gente divida esses números no final, que nem aqui, ó, por exemplo, a gente não achou a função, o coeficiente, aí ele pediu o coeficiente angular, é 2, beleza, a gente só respondeu o que ele pediu. Aqui ele quer que tu ache A e B e depois no final divida esses 2 números. Tá bom, tudo bem, né? É isso. Então, para a gente responder essa questão, vamos focar no objetivo, partir dele, né? Daí a gente constrói o conhecimento. A gente precisa achar A e B, ou seja, a gente precisa achar a função, a lei da função, entenderam? E aí a gente acaba no mesmo caso do exercício passado, a gente vai ter que achar a função. Tem 2 pontos, ó. Eu já vou fazer a mesma coisa. Tem o ponto A, que eu chamei de A, tanto faz que é 1 e 6 ali, e o 2 e 4. A gente vai aplicar, quando a gente tem 1 e 6, o x é 1, o y é 6. E quando tem 2 e 4, o x é 2, né? E o y é 4. A gente vai aplicar isso na função, que essa função a gente escreve ela de forma geral. Y é igual a x mais b, porque a gente não tem quem é A e B. Aí quando a gente aplica isso ao mesmo tempo nisso, no lugar do y a gente coloca 6, e no lugar do x a gente vai colocar o 1. Então vai ficar isso, ó. Desse ponto 1 e 6. Do ponto 2 e 4, a gente vai botar 4 no lugar do y, porque é y igual a ax mais b, daí vai ficar a vezes 2, né, mais b. Então, a gente tem essas 2 informações. Da mesma forma, agora a gente tem essas 2 informações, que são 2 continhas, e a gente vai isolar uma das letras. Pode ser o b, pode ser o a, vocês que sabem. Eu botei de isolar o B aqui, porque se tu isolar o A, tu vai achar um primeiro, mas depois vai achar o outro. Aqui se eu isolando o B, acho primeiro um, mas depois acho o outro, é tudo a mesma coisa. Então, eu vou isolar o B na primeira equação. Vai ficar o quê? Isolar é deixar sozinho, né? Então, a gente vai ficar B igual a 6 menos A. Agora, a gente vai usar essa informação, que B é 6 menos A, e a gente vai aplicar essa informação na equação ali de baixo, ó, que é a 4 igual a 2A mais B. Ó, substituindo na segunda equação, isso é o B, né, teremos, ó, pode ver, no lugar do B, ali, foi colocado 6 menos A, tá vendo? Estão vendo? Agora é só fazer a conta, porque ficou tudo em função de A. Agora só tem A na conta, não tem outra letra. A gente, então, vai descobrir o A. Aí, fazendo a continha ali, a gente vai descobrir que o A é menos 2. Opa, a gente tem já alguma parte da função, certo? Vai ficar y igual a menos 2x, falta o resto. Agora, com A igual a menos 2, a gente volta nessa... A gente não isolou o B ali, que não deu 6 menos A? Não foi isso que a gente isolou o B? Agora, a gente vai voltar nessa informação e vai aplicar esse A, que agora é um número. Ó lá, B é 6 menos A, então no lugar do A a gente vai aplicar esse número que a gente descobriu que é o A, e vai dar que B é 8. Pronto, então ó, como A é menos 2 e B é 8, a função vai ser menos y igual a menos 2x mais 8.
Entenderam? Vocês têm como ver se acertaram ainda. Lembra que a gente viu? Se a gente acertou a função, aquele ponto 1 e 6 e 2 e 4 tem que estar dentro dessa função. Ou seja, se eu botar o x igual a 1 ali, fazer as continhas, menos 2 vezes 1 mais 8, tem que dar 6. E deu 6, ó. Ok, estão vendo ali? Quando a gente botar o 2, que não é o ponto 2 e 4, quando a gente botar o 2, o y tem que dar 4. Vamos ver. Botando o 2 ali, ó, deu menos 4 mais 8, deu 4. A gente achou a função. Então, respondendo a questão aqui, ele quer a razão entre A e B. O A não é... Quando é que a gente descobriu que o A é menos 2, certo? E o B é 8? Então, a razão entre A e B, razão é divisão, vai ficar menos 2, que é o A, dividido por o B, razão entre A e B, B que é 8, vai ficar menos 1/4, que é a questão D, tá, pessoal? Só isso, bem tranquilo. Eu sei que exige realmente isolamento e colocar na outra equação, mas isso a gente vai, com a prática, a gente já pega e aí fica tranquilo. Bom, eu trouxe aqui pra vocês, antes de finalizar, porque aí a gente fechou a lista, né? As outras questões a gente viu na sala, a gente fez em todas que vocês pediram em sala, ficaram só essas. Eu trouxe uma extra daquela que a gente viu, desse assunto que a gente viu na última aula, que é a equação de segundo grau, e pediu vértice. Eu trouxe um outro exemplo pra gente, pra vocês captarem bem a mensagem, tá? Só mais um aqui pra vocês. Esse aqui é extra, não tá na lista de exercício, de porcentagem e função. Esse assunto que a gente viu na última aula mesmo, agora, que é o vértice do gráfico. Vamos lá? Quem tiver afim, vamos lá, isso vai ser importante, tá, gente? Pra vocês aqui nessa disciplina e depois mais pra frente também. Extra, ó. Dada a função y igual a x² mais 2x mais 1, é uma função de segundo grau, determine as coordenadas do vértice do gráfico. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é vértice. Sempre focar no pedido e aí construir o conhecimento, ó. Coordenadas do vértice. Primeiro, a gente está dentro do exercício de segundo grau, o gráfico é uma parábola, não é mais reta, que nem o de primeiro grau, e a gente vai ter vértice sim. Agora, o que é o vértice? A gente tem que lembrar. Vértice, ó, a gente vai ter dois tipos de gráficos, né, que são ou com a concavidade para baixo, que é o primeiro exemplo aqui, primeiro exemplo, e o segundo é o concavidade para cima. Isso são parábolas, né, são gráficos de funções de segundo grau. O que é vértice, já que está pedindo determine as coordenadas do vértice? O que é vértice do gráfico, ele pediu, né? Vértice é aquele ponto ali, ó, por exemplo, esse em azul, que é o primeiro gráfico, o vértice é aquele ponto lá em cima, ó, ele tá destacado ali, ó, é um ponto, né, o gráfico não são infinitos pontos, o gráfico é nada mais do que pontos, então o vértice vai ser um ponto, mas é um ponto especial do gráfico, por isso que ele recebe o nome de vértice. Tem pontos ali que não tem nomes, né? Mas esse tem. O desenho ali da outra parábola, aquela ali em laranja, ó. Ó, estão vendo? Essa é concavidade para baixo. E estão vendo que o vértice lá é o ponto para x menos 1 e para y menos 4. Estão vendo? Para x menos 1 e para y menos 4. O vértice do... Então, o vértice, quando pede vértice, vai pedir, na verdade, o ponto. Quem é o ponto desta função, onde atinge um valor lá no topo, que é lá em cima ou lá embaixo, tá? Que a gente vai chamar de máximo e mínimo. Olha ali, ó, para vocês olharem mais um pouquinho, ó. Tá vendo o vértice ali? Vai ter um x e um y, um ponto. Olha esse exemplo ali, ó, o vértice é o ponto 3 e 9. Beleza? 3 para x e 9 para y. É isso. Quando pede vértice, a gente vai encontrar este ponto, tá? Agora, como é que a gente vai achar esse ponto de uma função de segundo grau? Porque é uma função de segundo grau, ela tem muitos pontos, né? Pode aplicar x na função de segundo grau, vai dar um y, aplica outro x, vai dar um outro y, aplica outro x, vai dar um outro y, e assim vai.
Mas qual é o x que tu aplica e que é esse o do vértice, né? Que vai dar o y, o parzinho dele também. Então, esse x tu pode calcular através de uma informação ali, que é uma equação, que ele te dá como tu calcula esse x, que é o x especial, que aí, consequentemente, vai ter um y especial também, né? Porque é um ponto, certo? Todo x tem um y, todo y tem um x. Então, como é que a gente calcula? Ó, seja a função de segundo grau ali, beleza. Como é que a gente encontra o x do vértice? É por essa informação ali, ó. Menos b dividido por 2 vezes o a. E o y, como é que encontra? Menos delta sobre 4a. Onde delta, lembram do delta? B ao quadrado, menos 4ac. E o que é esse a? O que é esse b? O que é esse c? Olhem lá, ali em cima, ó. F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Esse A, B e C, que a gente vai depois aplicar ali para achar o ponto, são os números que estão, o A é na frente do x quadrado, o B é na frente do x e o C é sem o x, sem nenhum x, ok? Que é a constante que a gente vai falar, tá? É isso, a gente vai aplicar esses valores e encontrar o x do vértice e o y do vértice, que é esse ponto. Eu vou mostrar um exemplo aplicado para vocês, para ficar mais claro. Ó, aqui já tá resolvido. Tá, vou mostrar aqui resolvido para vocês, não tem problema. Olha só, dada a função ali x ao quadrado mais 2x mais 1, determina as coordenadas do vértice. Vamos resolver, resolução tá lá, ó. Para determinarmos o vértice da função do segundo grau, ou seja, o ponto específico do gráfico é especial, esse ponto que eu falei para vocês, a gente vai usar as fórmulas. Então, ali embaixo, ó, xv igual a menos b sobre 2a e yv igual a menos delta sobre 4a. Então, a gente vai precisar do x e do y, porque o que é um vértice? É um ponto, tá? Então, vamos começar pelo x do vértice. Tá ali a informação, ó. X do vértice igual, xv, estão vendo igual a menos b sobre 2a. Aí, quem que é o b? Vamos olhar para a nossa função lá. Nossa função não é y igual a x quadrado mais 2x mais 1? O b é o número que acompanha o x. Então, o b é o 2, o mais 2. Por isso que tá o 2 ali no lugar do b, ó. Vamos ver quem é o a, pra gente botar nessa fórmula, nessa informação ali, nessa fórmula ali. O a é o número na frente do x quadrado. O número que tá na frente do x quadrado é o mais 1. Beleza? Então, vai ficar menos o b, que é o 2, a gente colocou ali, dividido por 2 vezes o a é 1, fazendo a continha ali, vai ficar menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Então, a gente já descobriu o x do vértice, ou seja, qual é o x especialzão aí, porque esse x ele vai dar um limite para a função, né? Que é aquele ponto ali, nesse caso o gráfico vai ser uma parábola voltada para baixo, ele vai dar o último ponto lá. Esse ponto é especial. Agora, pra gente achar o y... Opa, desculpa, é esse aqui que é o primeiro, tá? Bom, x do vértice a gente achou. E pra gente achar o y do vértice, a gente vai calcular também. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, né? Quem que é delta? Ó, tá ali o delta. Menos delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4 vezes a. Agora é só substituir, gente. Quem é a? A gente viu que é o 1. O B a gente viu que é o 2, que é na frente do x. E o C é o número 1, que é o que tá sem x ali na equação, né? Então, é só substituir ali. Ó, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1, dividido por 4 vezes a, que é 1. Fazendo as continhas, vai ficar menos 4, 4 menos 4, dividido por 4, vai ficar 0, beleza? 0 dividido por 4, 0. Menos 0 ou 0 dividido por 4, tanto faz, não importa, vai dar 0. Então, a gente achou o ponto, ó, dessa forma, o ponto máximo, aqui no caso é mínimo absoluto, tá? Não é máximo. O ponto mínimo absoluto, que é o vértice da parábola, tem coordenada menos 1 e 0. Pronto, a gente achou o x do vértice e o y do vértice.
Acabou a questão, é isso. A gente achou esse ponto especial, beleza? E vamos ver o gráfico ali, como se fosse esse ponto ali, ó, especial. Ali é 3 e 9, né? No nosso caso, foi o menos 1 e 0. Não é esse gráfico, né? Nem esse, porque o menos 1 tá... Não seria esse, o menos 1 e 0. Mas tudo bem, só para vocês entenderem. Tem um ponto, né? A gente encontrou ao invés do 3 o menos 1, e ao invés do 9 o 0. Ok? Fechamos. Agora, só para finalizar, lembram que eu falei para vocês isso em sala? Que se eu perguntasse para qualquer pessoa assim, aplica um valor na função. O que é botar um valor? Aplica um valor de x ali, né? E acha o y. Aí a pessoa podia me falar, eu quero botar o x igual a 1. E o outro, eu quero o x igual a 5. O outro, faz a continha com x igual a 8. Cada um pode falar um x aí, né? E aí a gente ia achar um y para cada x, que vai resultar num ponto, mas para cada x tem um y. Agora, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que é uma outra forma de fazer que é mais simples esse aqui, tá? Se a gente já achou o x do vértice ali, ó, x do vértice, a gente já achou que é menos 1, né? A gente já achou que esse x especial é o menos 1. Nesse caso que a gente achou o x do vértice, a gente já sabe que é ele que é o especial. Para a gente achar o y, a gente não precisaria calcular por essa fórmula aqui, ali do delta e tal. Por quê? Porque para a gente achar o par dele, achar o par desse x, é simplesmente aplicar na função. Só aplicar esse menos 1 lá na função e ver quanto que vai dar o par dele. Não precisaria fazer por aquela fórmula ali. E tem gente que não gosta, né? Que realmente ela talvez não é tão familiar, não é tão legal. Mas é só aplicar. Achamos o x especial. Quem é o y dele, então? É só aplicar na função. Pronto. Pega x igual a menos 1, calcula f de menos 1. Que nem a gente já fez agora, a gente fez um monte de exercício com outros valores, né? Então, o que é o f de menos 1? É onde tem x na função, aqui vão ter... função de segundo grau podem ter mais de 1 aparecer, né? Tanto que tem o x ao quadrado aqui e o x. Mas onde tem x, a gente vai botar esse menos 1, tá? Então, vai ficar f de menos 1 é igual. Deixa eu só mostrar pra vocês. Aqui faltou menos, ó. Pronto. Ó. F de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado, não é x ao quadrado? Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes x, que é 2 vezes menos 1, mais 1, que é da função. Fazendo a continha ali, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E o resultado vai dar 0. A gente já sabia que ia dar 0, né? Mas porque a gente fez aqui, ó, o y do vértice deu 0. Mas deu 0 também. Claro que vai dar 0 porque é o par dele, né? Mas entenderam que há formas diferentes de calcular? Aqui, achando o x já, aqui é mínimo. Achando o x já, gente, fechou. A gente já encontra. Olha que beleza. Não precisa fazer o x do vértice, no caso. Acha o x e depois, para achar o par dele, ele vai ser um ponto esse resultado. O vértice é um ponto. Só aplica esse x na função. E deu. Faz o f dele, f de menos 1, no caso, que é o x, no caso. Tá bom? E dessa forma, o ponto mínimo absoluto, ou seja, esse ponto, o vértice, né? Que é o vértice, tem coordenada menos 1 e 0. Essa é a resposta. A resposta é um ponto, né? Porque o vértice é um ponto, menos 1 e 0. Beleza, pessoal? Bom estudo, confio em vocês, façam a parte de vocês. Tenham dúvida, vão atrás. Conversem entre vocês, peçam ajuda entre vocês. Bom, aí é a nossa autorresponsabilidade, né? E eu sei que vocês têm, força de vontade vocês têm, só ir atrás. Vocês co-criarem a realidade de vocês. Tá bom? Um beijo e espero que tenha auxiliado vocês. Vamos lá, até segunda-feira. Até logo, né, na nossa prova.